você que nos acompanha dentro do site SB 24 Horas, TV 24 Horas, mais uma terça-feira, hoje, 3 de fevereiro. Estamos aqui na Rua João Lino, no centro de Santa Bárbara do Oeste, direto da Clínica Vítor Magalhães, para saber um pouquinho mais sobre o futebol feminino de Santa Bárbara do Oeste. Lembrando que esse ano nossa cidade será sede dos Jogos Regionais. Ao meu lado, como toda terça-feira, um pouquinho hoje mais longe, né, Léo? Que temos os convidados. O Leonardo Carigo. Boa noite, Léo. Boa noite, Tiane. Um beijo para você. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. É uma satisfação pro SB 24 Horas ser bem recebido aqui na Clínica do Vítor Magalhães. A gente estava conversando aqui antes do programa da bela receptividade que a gente está tendo por aqui. E a tendência, e é claro, você sabe disso, é de um programa bem legal. Acima de tudo, descontraído. Claro, com informações precisas, tudo sobre o futebol feminino, tudo sobre a cidade de Santa Bárbara, que vai sediar os Jogos Regionais. E tudo que envolve o esporte você vai acompanhar com a gente até as 9 horas da noite, então fique ligado, porque tem muita coisa boa por aí. Primeiramente eu quero parabenizá-lo, né, pela narração brilhante do jogo do União Barbarense e Oeste no último sábado, vitória de 3-1 do Leão da 13 dentro de casa, começando o campeonato com 3 pontos garantidos. Parabéns ao Denis, que fez as imagens, como sempre. A equipe botando para quebrar aqui. Pois é, obrigado, Tiana, agradeço. E a gente faz, acima de tudo, com muito amor, né? O Denis vai balançar a cabeça ali atrás da câmera. A gente faz com muito amor, realmente. A gente espera dar sequência ao trabalho. A gente está resolvendo aí algumas coisas, mas sempre em prol do bem, não só do União Barbarense, como de todas as equipes aqui da região. A tendência é que a gente continue com esse trabalho. Exato. Nós estamos aqui, eu estou bem familiarizada com esse lugar aqui, porque meu avô morava ao lado da clínica, eu cresci, passei até os meus 22 anos, mais ou menos, aqui no centro, na Rua João Lino. E também, olha o ambiente que tem ali no cantinho. Tem camisas do São Paulo Futebol Clube, né? O Vitor é São Paulino roxo, então a decoração da clínica é bem bonita. Vitor, muito boa noite, obrigada por atender o nosso convite e nos receber tão bem aqui no seu local de trabalho. Oi, Tiane, um abraço a você, um abraço a todos que acompanham o site. É um prazer tremendo, ficou o convite desde o ano passado, onde o futebol feminino, principalmente o futsal feminino, já se desenvolvia em jogos finais. Então a nossa casa é a casa de vocês, espero novas visitas e com certeza com novas vitórias. E ao lado do Vitor está a atacante Naila, que o Vitor já revelou que ela estava fora da cidade, ele recrutou ela novamente, visando principalmente a disputa dos Jogos Regionais aqui em Santa Bárbara. Boa noite, Naila, né? Boa noite a todos, obrigado pelo convite, obrigado ao Vitor também pelo convite, e é isso aí, esse ano eu estou de volta, espero dar continuidade para a gente sair bem nos Jogos Regionais. Léo, vou deixar você falar bastante hoje, que a gente já combinou, que ontem no programa que o Léo também participa no canal da NET, no canal da NET Cidade, no Lente Esportiva, teve a presença do presidente Dário Furlan. Ele está nos assistindo. Do União Barbarense. E o Dário, ele se empolgou, e aí o Léo não falou muito, então eu combinei com o Léo que ele vai falar bastante hoje. Pode começar, Léo. O Dário fez de propósito, me boicotou lá na NET, falou, você não vai falar hoje, ele cumpriu realmente. Não, mas antes de mais nada, boa noite aos nossos convidados. Eu queria começar perguntando para o Vitor, como é que está sendo a preparação da equipe, os campeonatos que a equipe vai disputar, se é que vai ter algum campeonato antes dos Jogos Regionais, enfim, e acima de tudo, que você fizesse um balanço do ano de 2014, que acabou agora recentemente, e já projetando esse ano de 2015, com os Jogos Regionais e nas outras competições que a equipe vai disputar. Com certeza, Léo. A preparação para os Jogos Regionais de Santa Bárbara do Oeste de 2015 já começou no dia da eleição. Santa Bárbara era a candidata única, conseguiu a vaga. Os jogos já definidos para final de junho ou início de julho de 2015, a equipe feminina já começou a se movimentar como nunca parou. São mais de 10 anos envolvido direto e indiretamente. Agora sou concursado desde o ano de 2007. Então, lá na minha carteira profissional, está lá como técnico desportivo futebol feminino. Então, é uma coisa que começou lá no União Agrícola Barbarense, há aproximadamente 12 anos, como um voluntário da Secretaria de Esportes. Isso foi evoluindo, me preparei muito para um concurso público extremamente concorrido. E no final das contas era apenas uma vaguinha, eu fiz 99 pontos de 100 possíveis, fiquei com essa vaga que para a família foi uma das maiores felicidades.
Eu digo que depois do nascimento dos meus 2 sobrinhos, passar num concurso municipal foi uma coisa extraordinária. Mas em termos de preparação, Santa Bárbara do Oeste já está se preparando desde o dia 5 de janeiro. De uma forma não oficial, porque estávamos em férias municipais, mas com esse espaço, com esse centro de excelência na preparação de atletas de alto nível e também de atletas amadores. O caso da Naila, por exemplo, que é uma atleta que está lesionada já há praticamente 7 meses, com uma fratura séria de tíbia e fíbula. Do ano passado, ainda em jogos regionais disputados pelo município de Americana. Então, desde o 5 de janeiro, a gente já vem preparando lesionadas. Eu tenho 2 grandes surpresas, que para o município não serão surpresas, mas para mim ter de volta uma menina de muito potencial, apesar de jovem, que já andou em grandes centros, em grandes equipes, é um grande reforço. Eu também tenho no futsal a Maria Carolina Celestino, uma menina que começou comigo com 12, com 13 anos, vem de 2 cirurgias consecutivas de ligamento cruzado anterior, mas eu acho que dessa vez eu vou conseguir recuperá-la, e é um grande reforço que a gente tem para a equipe, principalmente de futsal. A Naila é uma polivalente, joga nos 2 flancos. Com relação ao ano passado, disputamos 3 campeonatos com 2 finais. 3 campeonatos de nível, porque disputar uns jogos regionais, hoje, a região de Santa Bárbara do Oeste, eu tenho certeza que em termos de futebol feminino é mais forte do que a região de Americana. Então chegamos à grande finalíssima contra Botucatu, perdemos no segundo tempo da prorrogação com um gol contra do nosso time, quer dizer, tínhamos todas as possibilidades e as probabilidades de, na disputa de pênaltis, me sagrar campeão pela primeira vez. Eu sou tetra vice-campeão de futsal, isso não significa que eu sou um homem pé de gelo. E com relação ao futebol de campo também, eu fui com uma equipe toda assim, muito jovem, sub-17, chegamos até a disputa da medalha de bronze, que estava no nosso colo, estava no nosso peito, até os 40 do segundo tempo, vitória de 2-1, tomamos a virada por falta de experiência. Então, em termos de jogos regionais, foi nota 10 a nossa participação. Com relação à Liga Campineira, é um campeonato também muito disputado, tem grandes equipes regionais, chegamos à final e fomos derrotados também aí por uma indiferença da arbitragem, uma arbitragem tendenciosa, uma liga que não prioriza as boas equipes e as equipes bem estruturadas como equipes do município, e sim equipes que a gente fala catados. No final das contas, a gente sofreu essa derrota também no segundo tempo da prorrogação e o título acabou saindo pelas mãos. E a grande participação, no meu ponto de vista, no ano de 2014 foi nos Jogos Abertos do Interior. Eu acho que com uma equipe praticamente desmanzelada, porque os jogos hoje, eles estão com um descrédito muito grande. Hoje as grandes empresas, no meu tempo de atleta, a Home me mandava uma carta no final dos jogos, agradecendo e enaltecendo que o funcionário dela representou o município nos jogos regionais. Hoje, pelo contrário, se a empresa, se aquela empresinha fundo de quintal, para ela tanto fez, tanto faz. Se a funcionária deixar de trabalhar, ela é mandada embora por justa causa. Então eu fui com uma equipe desmanzelada, mas uma equipe muito unida no quesito assim, tática e técnica de jogo. Eu tive 8 meninas para disputar uma competição todo dia. E perdemos, por incrível que possa parecer, para a base da seleção brasileira, que é São Caetano do Sul. Um primeiro tempo de 1-0 para Santa Bárbara, que a gente fala com o famoso calção nas mãos, e aí a virada era a consequência. Eu só estava esperando o cronômetro, que parecia uma eternidade, que não passava. A virada aconteceu, 3-1 foi o placar final. Então, um resumo muito positivo, pelo pouco que o município contribui com a gente. Eu acho que a modalidade é uma modalidade muito forte pelo pouco que tem. E se você disputar com vôlei e basquete, vôlei disputa com 2, 3, basquete com 3, 4, futebol de salão, futebol de campo é 14, 16, até mesmo 18 equipes. Então, eu acho que se o município observasse essas duas modalidades com algo a mais, eu tenho certeza que a medalha de ouro virá já já. É para ser esse ano, então você acredita que esse ano, principalmente por ser uma disputa em casa, não deve escapar? Olha, é difícil. Piracicaba é o nosso principal rival no futsal. Piracicaba, a gente conhece o treinador de Piracicaba. Eu, inclusive, com a Naila, já há 4 anos, disputamos um campeonato paulista sub-17. Eu como técnico, ela como atacante do 15 de Piracicaba. Nos sagramos vice-campeões. Perdemos para, acho que hoje, a maior equipe de futebol feminino do estado de São Paulo, que é a Ferroviária de Araraquara. Então, eu sei do potencial de Piracicaba. O técnico Ailton não vai vender barato uma derrota aqui. Ele sabe que é a vida minha, é a vida das minhas atletas, é essa conquista. Então eu creio que o futebol de salão está muito mais próximo que o futebol de campo. O futebol de campo tem Botucatu,
base da seleção durante muitos anos, heptacampeã dos jogos regionais, heptacampeã dos jogos abertos do interior. Tem Piracicaba, que vem disputando todas as competições de nível 1 também. Então, quer dizer, a gente vai brigar, vai lutar para ficar entre os 4. Hoje, eu estou muito mais forte dos últimos 10 anos. A minha equipe, ela incorporou, a minha equipe cresceu, a minha equipe está mais madura. Eu sempre trabalhei com meninas muito pequenas, meninas muito novatas em termos de competição, mas hoje a minha novinha de 20 anos já vem para 3, 4 jogos regionais. E a gente vai torcer muito, e esse mecanismo de divulgação é muito importante. Um jogo no Mirzinho Daniel contra Botucatu tem que ter 3 mil pessoas. Um jogo contra Piracicaba, no de Janeiro Pedroso, tem que ter 5 mil pessoas. Eu falo isso porque em 98, como atleta, todos os jogos do futebol de salão masculino tinham 5 mil pessoas no de Janeiro Pedroso. Então, quem viveu, quem vivenciou isso, eu espero muito isso. Por isso que a gente torce para que a administração municipal coloque, arregace as mangas, tanto os pés quanto as mãos, ajude a Secretaria de Esportes, porque hoje a gente observa que a Secretaria de Esportes está sendo meio deixada. Então a gente espera que o poder municipal venha com saúde, com obras, transporte, parte de saneamento, tudo que a gente imagina, porque a gente pode fazer nome e história. Em 98 foi histórico a participação de Santa Bárbara, com grandes contratações, mas com muitos atletas barbarenses, e deixou um legado muito grande os Jogos Regionais de 98 em termos de tecnologia. Antigamente eram folhas de papel, chumaços, 40, 50 laudos, boletins diários. Santa Bárbara em 98 pela primeira vez implementou o disquete. Todas as madrugadas o disquete era entregue em todos os computadores para todas as cidades. Então a gente espera, porque os municípios que vão vir para cá, Santa Bárbara e mais 5, os demais estão odiando, porque é 300 quilômetros, 280 quilômetros, 390 quilômetros. Aí você chega aqui e a casa não está arrumada para receber os visitantes, então fica aí a minha pergunta, isso como um experiente do esporte e não como um técnico de futebol feminino. Você tocou num ponto que era uma das minhas perguntas, Vitor. Por que Santa Bárbara pertence a uma região muito longe, sendo que nós temos a região de Americana, Limeira, Bragança Paulista, Atibaia, que é a região de Campinas? Por que essa Santa Bárbara pertence à região de Piracicaba, que é tão longe? Bauru, esses lugares mais longe. Sim, é muito simples essa pergunta. O que foi feito em 1998? O mapa de São Paulo foi colocado à mesa, foi determinado 8 quadrantes. Mapeia o mapa em 8 quadrantes, cada quadrante é uma região. E nós estamos com um fio de cabelo da região de Americana, mas estamos no quadrante que pertence a Piracicaba. Então o pessoal fala que é político, que é falta. Não é. Isso foi uma determinação lógica, se sentou os administradores do Conselho Estadual do Esporte, foi com o mapa em mãos, subdividido em 8 segmentos, região de 1 a região 8. E Santa Bárbara está ali na região 3, no cantinho, acho que se empurrasse um pouquinho, ou se tivesse um pouco de desnível o mapa, ou uma impressão ruim, a gente voltaria para a região de Americana. Então não adianta o barbarista reclamar, bater a cabeça na parede, a administração, não. Isso é uma coisa óbvia e lógica, está ali demonstrado em documento, mas que eu acho que se houvesse sensibilidade, Tiane e Léo, e o principal de tudo, renovação. Os jogos regionais, eles vão acabar. Eu participo dos regionais desde os 13 anos de idade, jogando xadrez por Santa Bárbara do Oeste e damas. Infelizmente, na minha opinião, a maior forma de se agregar esportes amadores, atletas amadores, trazer o convívio entre municípios vizinhos, entre municípios distantes, vai acabar. Porque hoje quem administra o esporte a termos nacional e depois em termos regionais são pessoas que já deram a sua contribuição, mas estão na hora de pegar o seu bonezinho, pegar a sua previdência social, entrar numa internet, ficar numa televisão paga e curtir o desenvolvimento do esporte, o que não está acontecendo. A gente vai terminar os jogos regionais em no mínimo, no máximo 10 anos. Se a Avenida Iacanga fosse os dois lados de Americana, Santa Bárbara, os dois lados de Santa Bárbara estaria dentro do grupo. Mas isso acontece também, que agora eu me lembrei, a questão religiosa, né? Principalmente no catolicismo, que tem a diocese, né? Americana pertence à diocese de Limeira, Santa Bárbara pertence à diocese de Piracicaba. Então não é só no esporte. Naila, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória no futebol. Quando você começou, por que você foi escolher o futebol? Por que não um vôlei, um basquete, um tênis?
Bom, comecei a jogar futebol desde, acho que, de quando eu nasci, desde os 7, 8 anos de idade. E eu já brincava com os meninos na rua. Não queria saber de boneca, de nada. Era eu e meu irmão e a gente saía brincar. E aí, uma vez jogando num campinho de areia, aí uma técnica que foi, a IVN, me viu jogar e chamou pra ir treinar. E aí, desde lá, nunca mais parei. Fui, aí ia jogar Paulista em São Paulo, jogos regionais. Eu vou te lembrar, né? Ela fala da história do Luiz Pinheiro, seu primeiro Luiz treinador. Pinheiro, meu primeiro um treinador. desbravador de futebol de salão da nossa verdade. região. Foi o primeiro técnico da Naila. Primeiro né? técnico que aí eu joguei por Americana, né? Ele treinava por Americana. E aí de lá que eu comecei, aí eu fui pro Guarani também, joguei no Guarani. E eu nunca saí de Americana, sempre fiquei Americana. E aí depois que aí acabou também lá com o Luiz, não deu certo. Depois de 4 anos treinando, aí vim para Santa Bárbara, né? Que aí eu comecei a treinar com o Vitor. Só que eu era muito novinha, eu tinha 15, 14 anos. E desde lá então, jogos regionais, jogos abertos. E aí nas minhas 2 últimas temporadas eu passei em Americana, onde eu comecei a receber um salário, tinha uma estrutura que a prefeitura daqui não dá o que a gente tinha lá, entendeu? E aí no final desse ano, de 2014, eu machuquei jogando, né? Quebrei a perna em 2 lugares. E aí eu pensei em parar. Falei, não quero mais, já chega, já deu. Os meus pais também não queriam deixar mais eu jogar, porque foi difícil, foi 8 meses, né? Fiquei 6 meses na cama, engessada, não podia sair, não podia fazer nada. A minha faculdade tive que, né? Quase tranquei a faculdade, mas graças a Deus deu tudo certo. E esse ano, né? Aí o Vitor me propôs, né? Para vir cuidar da lesão. Todo dia a gente vem, a gente trabalha. E aí esse ano eu tô muito afim, tô muito querendo, né? Eu acho que desse ano, não sei, vamos ver, mas eu quero muito esse ano jogar os jogos regionais. Não vejo a hora para começar. E eu escolhi o futebol porque, não sei também, porque eu sempre gostei de todos os esportes. Sempre joguei vôlei, brinquei de handball, mas eu não sei porquê. Você sempre gostou de outros, mas amor mesmo Mas amor mesmo é o futebol. É o futebol. E um detalhe, o pai dela é craque de bola, né? O Ruiz, ele é diferente. A gente fala na linguagem do futebol. Ele, como funcionário municipal também, ele é guarda municipal já há muitos anos. Ele foi uma referência por muitos anos na guarda municipal com relação ao futebol. Hoje, com a juventude, ele com as lesões, aumenta um pouquinho o peso, ele vai ficando jogando no time B, joga no time C, mas não deixa de ser uma grande referência para ela. Eu tenho certeza que a Naila observou o pai jogar por muitos e muitos anos, e aí vem, né, DNA com DNA. Os irmãos são pernas de pau, os dois. Foi a única que vingou. É verdade. Aí é que a gente fala, né, são poucas mulheres que superam os irmãos, né, no final das contas. E a Naila, com certeza, é bem melhor que os 2 irmãos dela, com o pé nas costas. Eu me lembro da Naila na época que eu estava trabalhando na Rádio Brasil. Eu fui cobrir um jogo dela no futsal. Eu lembro que ela destruiu com o jogo. E não é puxando o saco só porque ela está do meu lado. Realmente ela é uma excelente atleta mesmo, faz a diferença. Confesso que não tive a oportunidade de acompanhar ela jogando no campo ainda, mas no futsal realmente vai ajudar muito a equipe de Santa Bárbara. Eu queria que vocês dois falassem agora. A Naila está falando em relação à lesão. Eu queria que você falasse primeiro da dificuldade de recuperar a autoestima. Você já falou um pouquinho que seus pais não queriam, tal, mas para você, dentro de você, essa dificuldade para recuperar a autoestima e falar, não, eu vou voltar, vou dar a volta por cima. Como que foi esse trabalho que você teve? Depois eu queria que o Vitor explicasse. Eu não sou médico, mas o Vitor entende mais do assunto. Essa lesão, se eu não me engano, é mais ou menos, se não for parecida com a do Anderson Silva, né, na perna. Enfim, eu queria que o Vitor explicasse depois, mas começando por você, como é que você trabalhou com isso, seu psicológico, para poder voltar a jogar? Primeiramente, se eu não tivesse o apoio da minha família, dos meus amigos que eu tenho ao redor, acho que nada disso. Hoje eu não estaria aqui, estaria fazendo outra coisa, faculdade, trabalhando, nem estaria pensando mais em futebol. Acho que a grande motivação veio deles. E também é o amor ao futebol, ao futsal principalmente, que é o que eu mais gosto de fazer. Por mais que a lesão aconteceu dentro de uma quadra, mas eu não me vejo fora da quadra. E é isso.
Eles foram a base de tudo. Mas você chegou a pensar seriamente em desistir? Não, cheguei. Depois que eu machuquei, aí depois que o médico pegou e falou assim, ó, não vai precisar fazer a cirurgia, eu falei, não, então eu agradeci a Deus, falei, então agora eu vou parar. Então chega, não quero mais. E estava decidido, mas aí ao longo, né, do caminho, todo mundo deu força, não, você tem que voltar aqui, né? Eu falei assim, vamos ver então até onde vai. Não precisou fazer a cirurgia? Não precisei, graças a Deus não. Não, porque machucou, quebrou, mas não chegou a ficar pendurado minha perna, né? Que nem do Anderson Silva que você citou. Mas aí eu pensei bem, vamos ver. Como é que foi? Numa dividida? Lance... Sim, eu chutei a bola no gol, a goleira, que não é goleira, zagueira de campo, né? Zagueira de campo. Ela defendeu, e aí eu fui no rebote para fazer o gol. Nisso ela veio e chegou chutando tudo. E inclusive aí, sua perna. Chutou bem a minha perna. E aí, Vitor, como é que funciona essa lesão? Ela não precisou da cirurgia, diferente do Anderson Silva, que precisou tal, mas para você que que entende mais do assunto, existe algum risco enfim, algum receio dela voltar a jogar e, porventura, não uma lesão parecida, mas afetar de alguma maneira o local da lesão? Explica pra gente como é que é essa lesão, porque ainda assim, cada um, pelo menos na lesão do Anderson que eu dei o exemplo, eu vi uma explicação diferente de cada médico. Confesso que eu não entendi nada. Eu sei que é uma lesão muito grave, então eu queria que você detalhasse pra gente o caso da Naila, por favor. É uma lesão grave, mas corriqueira no esporte de alto nível. A gente tem vários exemplos, Marcelinho Carioca, o Marcelinho Paraíba, o Reasco, lateral equatoriano que jogou no São Paulo. São N atletas profissionais. O Oscar Schmidt, do basquete, o Mão Santa, também teve uma fratura de tíbia e fíbula. E para você que está em casa online nos observando, a nossa perna é composta de 3 ossos principais. Da cintura até o joelho, o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Do joelho até o tornozelo são 2 ossinhos, que para o leigo ou para todas as pessoas que não estudam isso, imaginam que a canela é composta de apenas um osso. Não, pelo contrário. É a tíbia, e no calço da tíbia existe a fíbula, um ossinho muito frágil, mas que dá muita sustentação para a perna propriamente dito. Então, para os atletas de impacto que usam membros inferiores em demasia, é uma região muito vascularizada e muito suscetível a grandes e graves lesões. No caso da Naila, como é uma atleta amadora, foi feito essa manutenção, que deu toda essa longevidade para ela em termos de não praticar esporte. Se ela tivesse feito a cirurgia 3 dias após a lesão, o que ela demorou praticamente 8 meses, vai demorar 9 meses para jogar, ela já estaria jogando com 2 meses. Mas aí vai muito do psicológico. Tiane, eu preciso te operar. Meu Deus! Mas no esporte, na ortopedia, para quem trabalha com o desporto de alto nível, é muito bem-vinda às cirurgias. Se o goleiro Marcos tivesse feito, na primeira cirurgia, que foi colocada uma placa de proteção do seu rádio e da sua una, que são 2 ossinhos que interligam os punhos, o Marcos deveria estar jogando até hoje. Ele sofreu, chegou um ortopedista, que isso para nós fisioterapeutas é muito simples, coloca uma haste, refaz os 2 ossos do punho com 2 hastes de titânio, o organismo vai absorver essas 2 hastes, e aí você é um Wolverine no esporte, porque você não vai fraturar, você não vai lesionar, você pode ter lesões musculares, mas aquela ossatura nunca mais vai ser lesionada. Então, no caso da Naila, se ela fosse a minha atleta, naquele momento eu iria sentar com o Dr. Mauro Bossi, com o Dr. Renato Sega, ou com o Dr. Marcelo Melotti, ou com a doutora Fernanda, e falaria, opera essa menina. Então, mas é isso, sem operação, de 6 a 9 meses de recuperação. Com a operação e com a implantação de uma haste, de 2 a 3 meses. Então é uma cirurgia que é muito corriqueira, é uma cirurgia de apenas 1h e 45 minutinhos. Então fica para quem está em casa online, sentadinho na sua escrivaninha ou no seu sofá, pensar. Quando fala processo cirúrgico, pensa, minha vida vai melhorar rapidinho, eu vou sofrer 2 dias. Porque é isso que acontece. Porque essa lesão da Naila, ela seria operada na terça-feira, na quarta-feira, provavelmente após o almoço, ela já estaria na clínica fazendo fisioterapia.
Então hoje é muito simples, a gente vê atletas de alto nível se recuperando muito rápido. O caso do Anderson Silva, eu acho que ainda ele demorou. Foi mais o psicológico, ele teve aquele abalo psicológico, porque todo mundo achou que aquilo ali ele ia morrer. Não, para nós do esporte, para gente que é habilitado a tratar dessas lesões, eu olhei aquilo e falei, fratura de tíbia e fíbula, meu querido, 3 meses você está voando novamente. Então eu acho que no caso do Anderson foi muito mais um trabalho psicológico, de reorganização do fundamento de se lutar, porque ele estava ali brincando e ele viu que ali não é lugar para brincar. Alguém filmou, alguém treinou e alguém mentalizou muito como ganhar dele. Então foi o que aconteceu com o norte-americano. Imagine dormir e acordar todo dia pensando em Anderson Silva, que ele dá o rosto, que ele dá as costas, que ele dá o lado do rosto. O cara falou, vai entrar um, e esse um entrou. Então, infelizmente, aí, quando eu achava que ele teria uma grande revanche, ele teve essa fratura de tíbia e de fíbula, que para nós é muito corriqueira. Dói bastante, né, Naila? Dói bastante. Olha só, na audiência, acompanhando o programa, o Lucas Augusto, que mandou um beijo para Naila e para o pai dela. Conheço. Beijo para você também, Lucas. Ele mandou aqui no grupo do WhatsApp dos amigos do SB 24 Horas. Referente à lesão, como que fica a situação da atleta? Você disse, né, por ela ser uma atleta amadora, tem algum apoio da Secretaria de Esportes, do governo da cidade? E outra coisa, como que é a profissionalização? Como que vocês veem o esporte, o futebol feminino como profissão? Porque a Naila disse que faz faculdade, né? Então tem que buscar outras alternativas. É um esporte que ainda não é reconhecido como uma profissional? Olha, posso falar porque são muitos anos de casa, né? O futebol feminino de campo, porque o futsal feminino já foi campeão do mundo, tem as melhores atletas do planeta, ainda como o futsal também não se tornou olímpico, né? A gente espera nesses próximos 5 anos que a modalidade seja olímpica e a visibilidade vai aumentar. Mas eu penso seriamente que o grande e grave problema do futebol feminino são as atletas. Algumas, como a Naila, têm o seu compromisso com a instituição, com a prefeitura, com o clube. A maioria das atletas, não. Se a minha amiga está jogando em São Caetano do Sul, vou fazer de todas as frentes, de todas as forças para jogar em São Caetano do Sul. É bem coisa de mulher. Então, eu tenho essa visão, vou morrer com essa visão. Eu acho que a profissionalização do futebol feminino é muito bem-vinda. A gente já tem atletas ganhando bons salários, a gente tem a Marta, que é a referência no planeta. A gente tem agora um projeto aprovado pela nossa presidente, a Dilma Rousseff, que vai manter uma seleção permanente na Granja Comari, treinando, com salários em dia. Uma coisa boa. Então isso já mostra que a coisa está andando, que vai realmente dia mais, dia menos. É uma modalidade que vai bater já já com o voleibol, com o basquetebol, com o handebol, mas com o masculino a gente sabe que são campos extremamente distintos, mas com a mesma prática, com a mesma competência e com a mesma complexidade. Mas querer que o futebol feminino pague grandes salários, que tenha grandes patrocinadores com o masculino, isso é utopia. E tocando no assunto da Tiane, o município não nos dá nada, não nos dá cobertura nenhuma. Se você não tiver o seu plano médico, cair na escada, romper o ligamento do joelho, você vai para onde? Para o SUS. Felizmente, a Naila vem de uma família consciente, por ser de atleta, que tem que ter um plano médico. Então, o que ajudou a Naila? Neste caso, foi o contato do Americana Futebol Clube com a parceria com uma clínica de ortopedia do Dr. Mauro Bose. Foi através disso que ela conseguiu receber todo o tratamento e toda a análise. Mas eu tenho um exemplo clássico. A minha principal zagueira começou comigo com 6 anos de idade, a Aline Musaranha. Muito clássica, está com 21 anos de idade e ela vai fazer 11 meses que ela está esperando, através do SUS, uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. Essa menina já está em depressão, essa menina já não come direito. Eu dou o emprego para ela aqui na minha clínica, já para ajudar essa parte psicológica, já para fazer aquele trabalho do cidadão. Eu preciso ter o cidadão formado, mesmo que não seja atleta, que seja pelo menos uma pessoa de família digna, que estude, que busque o seu emprego. Então é isso. Eu tenho a minha principal zagueira, num time muito bom. Ela joga tanto salão quanto campo, mas a classe, a categoria dessa menina jogando é ao nível. O Roberto está aqui, ele é mais velho que a gente, mais experiente, ele vai lembrar do Beckenbauer,
do Baresi, é uma menina muito sóbria para jogar, ela não toma cartão amarelo, ela sempre com o corpo, ela é bem magra, alta, tem mais de 1,70 m, então, para mim seria hoje meu principal reforço para os jogos regionais, se ela fosse operada na época e no plano certo. Então, Tiane, está dada a resposta. Quem não tem o plano médico, quem não tem um conchavo como todas as minhas atletas têm com a minha clínica, então fica a Deus dará, Aline. Graças a Deus, amanhã, por incrível que pareça, ela vai para Sumaré, passa para a sua última consulta das mais de 50 que ela foi, e a gente vai torcer com unhas e dentes, com todas as velhinhas acesas, que ela consiga essa recuperação o mais rápido. É o problema que você disse, né? Que aí as empresas acabam não liberando os atletas, porque, por exemplo, já pensou, o mundo capitalista, né, o sistema capitalista que nós vivemos depende da venda, né, da produção. Aí pega a atleta, se machuca, fica 10 meses afastada, é um funcionário a menos para uma equipe, que às vezes pode ser até um cargo de responsabilidade maior dentro da empresa. Então, são série de fatores que acabam não favorecendo também, né? Com certeza, mas daí o empregador, o empresário, ele tem que ter a consciência, e hoje com tanta informação, com internet, televisão paga, 24 horas se falando sobre esporte, se eu tenho a minha empresa, a minha secretária vai representar o município, eu tenho que ter a consciência e a sensibilidade que as lesões vêm. Se você for um atleta do xadrez, damas, creio que você não vai se lesionar nos jogos regionais, mas da bocha, da malha, do futebol americano, do rugby, aí você começa por os esportes de contato, você fica meio arrepiado, mas eu penso como a Tiane também. E para o empregador, fica 10 meses sem o seu funcionário, mas daí vai muito da sensibilidade. Se a Naila não pode andar, ela pode sentar, se ela não pode chutar, ela pode digitar. Então acontece hoje muito em grandes empresas, com as doenças que tratamos aqui na clínica. Você tem uma lesão muito crônica em punho e de repente você só utilizava aquele punho para manusear pequenas peças, de repente você dentro da própria empresa, você é remanejado para uma outra função, onde você pode usar a sua mão oposta só para mexer no computador e você continua produzindo em prol daquela instituição, daquela empresa. Então eu acho que isso é fácil de se resolver, mas precisa que o empresário, que o empreendedor pense e raciocine junto com a gente. Mas não é só isso, né? Temos as leis de incentivos fiscais, né? Que tem a lei de incentivo ao esporte, que é muito interessante, que o esporte é uma alternativa para você começar a mudança social. Você tirar uma criança, eu trabalho na estação cultural, nós temos o projeto Judô Socioeducativo, que dá gosto de ver. Teve um menininho de 8 anos, que está desde o começo do projeto, que começou em 2012, foi competir pelo município de Santa Bárbara. Ele faz judô lá na estação e na SEMI. Foi convidado, participou, trouxe medalha para o município. Então também fica para se pensar os empresários na cidade. Nessa área de empresários, né, que agora eu me lembrei, quem tiver interesse em patrocinar as equipes, Vitor, tem como? Sim, tem como, e é o que a gente diz, né? O patrocínio da equipe é o Vitor Magalhães, então a gente sabe, o Roberto aqui é um homem que também batalha pelo esporte amador, sabe o quanto é gratificante, mas quanto onera o bolso no final do mês. Então são duas grandes frentes: procura o meu estabelecimento, eu tenho todos os acessos em computador, hoje é fácil você achar o Vitor Magalhães, achar a Tiane, achar a Naila, achar o Léo, basta querer. E também procurar a Secretaria Municipal de Esportes, porque nós somos uma continuidade, um braço da Secretaria de Esportes. Então, uma secretaria forte, futebol feminino forte. Hoje a gente tem alguns parceiros, que é a Tabatex, que é uma empresa de Americana. A gente tem a RV Fisioterapia, que também é um braço da nossa fisioterapia, só que lá na cidade de Americana, também lá do Rodrigo e também da Samara. A gente tem agora a Marilu Cosméticos, por incrível que possa parecer, uma das maiores empresas do nosso município, vinculado muito ao sexo feminino. E felizmente a gente já também amarrou essa parceria, que começa agora em fevereiro, se Deus quiser. E a nossa clínica, né? Minha clínica é uma extensão para a União Agrícola Barbarense. Eu falo que todo ano eu falo, vou cobrar do União, e será que ele vai me pagar? E no final das contas acaba ficando pela caridade, pela gratidão, pelo amor que eu tenho com a instituição União Agrícola Barbarense, porque vivi 14 anos lá dentro como atleta, depois 7 anos como professor lá das escolinhas de base. Então hoje eu tive até um encontro com o pessoal do União. Quanto que você quer receber, Vitão? Eu falei, quanto que vocês vão me pagar e quando vocês vão me pagar? Até então não se preocupe, venham já no período da tarde que os tratamentos já vão acontecer.
vencer. E é isso que acontece. Show de bola. Ainda bem que tem os apaixonados, né? Que nós somos apaixonados, nós trabalhamos em prol do esporte e para levar o nome do nosso município também, principalmente. Léo, só Legal. pergunta. Voltando um pouquinho, daqui a pouco a Naila vai falar mais, que a Naila tá muito quieta, ela quer falar mais, eu tô sentindo que ela quer conversar mais com a gente, mas voltando um pouquinho na questão da divulgação do futebol feminino no Brasil, chega a ser uma contradição enorme, é um tapa na cara da sociedade. Você vê um país de terceiro mundo, como é o Brasil, sendo sempre um dos favoritos, ganhando títulos no futebol feminino, deixando equipes aí, a gente não vai colocar os Estados Unidos, que são os cabeças, né, do futebol feminino, mas outros países mais desenvolvidos, o Brasil deixa para trás no futebol feminino. Como é que se explica isso, Vitor? Chega a ser uma contradição, porque eu pego o exemplo, Canadá, Alemanha, China. O Brasil já bate de frente, o Brasil vence uma Alemanha. Acho que o adversário que o Brasil ainda tem mais aquela pedra no sapato, e mesmo assim no torneio em Brasília conseguiu vencer, é os Estados Unidos. Mas assim, o Brasil já bate de frente com todos esses adversários, que tem uma divulgação e um poder no futebol feminino muito maior. Como é que se explica isso? Tem mais dinheiro, né? Também. Eu tenho essa convicção 100% que é o talento das nossas atletas. A gente realmente não tem incentivo. A cada 2, 3 anos montam-se ciclos em determinadas cidades. Começou com o SAAD de Águas de Lindóia, lá na década de 80, década de 90. Isso transpassou lá para Botucatu. Botucatu foi durante 10 anos a base da seleção. Aí passou para a Ferroviária de Araraquara, Francana, América de São José do Rio Preto, o Vasco da Gama por 3 anos com a Cici, aquela nossa camisa 10 que começou no São Paulo, depois foi para lá. E agora hoje é São José dos Campos, a maior equipe, mas por incrível que pareça, o teto salarial é de R$ 1.200, mundial, né? Campeã mundial, ganhou do Arsenal, se eu não me engano, na final. A Bagé, a sua capitã, jogadora de seleção brasileira, ganha R$ 1.200 e vende pastel. Montou uma pastelaria, isso é super digno, eu acho que isso é válido, mas cai naquilo que você falou. Como que toda a Olimpíada, todo Mundial, o Brasil pelo menos briga ali entre os 4? Eu acho que houve muitos equívocos nesses últimos 3 anos, principalmente com a base da seleção brasileira. Tivemos resultados pífios, sub-15 não classificou para o Mundial, sub-17 não classificou para o Mundial, porque a gente viu muitos profissionais, entre aspas, cuidando do futebol feminino, mas com outros intuitos. Não da formação da atleta, de grandes equipes regionais, numa grande seleção brasileira, em sim, pensar novos talentos e levar para uma Dinamarca, para uma Noruega, para uns Estados Unidos, para uma Suécia, para uma China, para um Japão. Então daí, com a vinda do Vadão, nós que somos do esporte masculino e acompanhamos há muitos anos, eu acho que deu uma chacoalhada. É um cara que não entra para perder. Eu não digo que os treinadores que passaram pelo futebol, ninguém entra para perder. A Naila aqui, ela tá quietinha, mas dentro de quadra ela se transforma. É uma menina que, se colocar a braçadeira de capitão nela, ela pode estar trabalhando com meninas de 30 anos, 35 anos, ela vai engolir literalmente todo mundo, como um Zé Roberto fez com a chegada dele no Palmeiras. É uma menina que faz isso. Tem o respeito das demais, porque mostra dentro de campo raça, determinação e muita bola. Então eu tenho a plena convicção que, porque o Brasil vive sempre entre os 4, sempre os melhores ranqueados, porque o talento nosso brota a cada dia. A gente tem o exemplo, para não esquecer, a Maria Júlia Azarias, uma menina pequenininha, começou comigo com 4 anos de idade, com 5 anos de idade, o vô trazia para treinar junto com as mais velhas, junto com as adultas. A americana pescou essa menina, como a Sara também, é outra menina de muito potencial, que vocês já vão ver as duas na seleção brasileira, mas são 2 meninas barbarenses. E não se esquecendo, para finalizar essa parte, eu tirei uma menina da Rua do Chumbo, lá do Molon, a Monique, jogando descalça, com 14 anos de idade, com 1,80 m, com meninos. Cutuquei o ombro dessa menina e falei assim: você não quer treinar futebol de campo? Eu estava ainda no União Agrícola Barbarense, eu pesquei essa menina, trouxe para o associado do União, essa menina treinou, essa menina se desenvolveu, e por incrível que possa parecer, em 2009 ela foi convocada para a seleção brasileira, jogando na minha equipe, na minha base, sendo tratada como uma filha, como eu faço com todas as meninas. Então,
vai aí um grande exemplo. A Monique hoje também é uma menina que precisa de uma cirurgia de joelho, ela rompeu o ligamento cruzado anterior. As condições que vive hoje, vale muito mais a pena trabalhar no shopping, fazer os seus bicos, do que se dedicar ao futebol. Acaba jogando aos finais de semana, um campeonato corriqueiro ali, outro aqui. Mas enfim, se eu tivesse um respaldo maior do que eu já tenho, porque o meu respaldo já é grande, imagine se eu estou bem amparado. Sim. Naila, agora vamos falar um pouquinho com a Naila. Ela já está aqui, assim, com muita vontade de falar, mas enfim. Naila, você compartilha primeiramente dessa opinião do Vitor em relação ao futebol, a divulgação que a gente tem aqui. Eu queria pedir para você falar para quem está nos acompanhando as suas características, que a gente está falando aqui, a Naila atacante, joga muito, isso e aquilo, mas como é a Naila? O Vitor já deu uma geral, mas como é a Naila dentro de campo, dentro de quadra? É uma atacante rápida, é a chamada motorzinho do time que inferniza a zaga adversária? Como é que é? Como você se descreve? Bom, primeiramente, eu sou atacante, né, de campo, e no salão sou pivô, ala, jogo na ala. Gosto mais na ala, né? Mas eu sou rápida, eu corro bastante e eu vou pra cima. Eu sou bem... Nossa, quando eu entro dentro de quadra, de campo, me transformo, realmente. Bate bem na bola. Não quero saber de nada. Quero ir, quero ganhar, não gosto de perder nunca. Até se jogar 2-1 comigo eu quero ganhar. Não gosto de perder. Ela tem, Léo, o chute muito preciso, um chute muito forte. Foi por muito tempo a cobradora oficial de pênaltis da equipe. Eu acho que volta para receber essa chancela novamente. Você já viu? Sim. Então ela pega muito bem na bola. Então essa é uma virtude, né? No futebol feminino, onde as goleiras não são tão desenvolvidas, e sim as atletas de linha. Então, se você tiver um bom arremate, um bom chute, uma boa jogada, já pelo menos meio caminho andado para a vitória, você já conquista. E onde a Naila... Você quer falar mais alguma coisa em relação a isso? Pode continuar. E onde a Naila quer chegar? Porque o Vitor falou, a gente já sabe dessa questão da CBF, formar uma seleção permanente, isso, aquilo. Ou seja, ainda é pouco, mas enfim, estão procurando melhorar o futebol feminino no Brasil. Se você perguntasse há 2, 3 meses atrás, antes dessa questão da seleção permanente, todo mundo ia falar, assim como os jogadores do sexo masculino, queremos ir para a Europa, isso e aquilo. Você é a mesma coisa? Você pensa em ir para a Europa, ou com a melhoria você espera almejar o topo aqui no Brasil mesmo? Olha, antes, quando eu era mais nova, eu sempre almejei, quero chegar à seleção, quero, né, fazer por merecer. Mas hoje eu vejo, é muito desamparado. Hoje eu já não tenho mais isso na minha cabeça. Hoje eu só quero mais tá jogando pela minha cidade, tá jogando, ser campeão, essas coisas. Hoje eu não almejo mais ir para fora, nem chegar à seleção brasileira. É uma coisa minha. Antes eu queria muito, mas hoje já não... Mas vendo as reais condições... Já não tenho mais interesse. E por aí a gente vê que é uma pena, né? São talentos como a Naila que pensam da mesma maneira que ela. E não tem como você falar que ela tá errada. Não. Na minha época não tinha isso de seleção sub-15, seleção sub-17. Na minha época parece que ela é muito velha, né? Não, mas eu tenho 20, mas... Então, não tem. Hoje, que nem ele citou a Maria Júlia e a Sara, que elas treinavam comigo, só que elas eram da base. Hoje elas têm isso. Elas têm uma estrutura melhor do que quando eu jogava, quando eu tinha 15 anos. Então, elas sim têm que agarrar a oportunidade e ir. Porque elas são fera de bola e eu sei que elas vão chegar. Por quê? Porque esses anos que veio chegando, teve a estrutura. E eu não tive, e hoje também nem quero mais, eu só quero ficar por aqui mesmo. Ô Vitor, você citou há pouco tempo também em relação à equipe de Piracicaba, que é sempre muito forte. Eu acho que vocês têm conhecimento das atletas, do treinador. Eu tive a oportunidade de acompanhar, inclusive já vamos até frisar aqui, estamos em negociação. As atletas lá de Piracicaba estão nos ajudando para que a gente possa fazer uma cobertura do Campeonato Paulista que elas vão disputar a partir do mês de abril, se eu não me engano. Você deve conhecer a Rosane, atacante, a Carol, zagueira, a Isabela, enfim. Eu tive um contato com elas pela NET no ano passado, conversando com elas, e o SB 24 Horas está disposto, não só Piracicaba, Santa Bárbara, obviamente. Não à toa estamos aqui hoje fazendo esse programa com o Vitor e com a Naila. Mas queria que vocês falassem em relação a essa equipe de Piracicaba, Vitor. Você falou que é uma das principais adversárias e parece que esse ano vem forte mais uma vez. A maioria, pelo que eu conversei com as atletas, eu conversei quase com todas, são todas meninas de fora, né? A maioria, pelo menos. Infelizmente, a gente acompanha o futebol feminino há tanto tempo e poucos municípios você tem atletas da sua cidade.
Então, no nosso caso, Santa Bárbara do Oeste, eu sempre trabalhei com atletas municipais. E quando não municipais, prestadoras de serviço na cidade, estudantes no município, ou com um vínculo amoroso, ou com um vínculo familiar. Então, sempre com raízes, sabendo as cores da cidade, o que está escrito no brasão de Santa Bárbara do Oeste, quem foi Djaniro Pedroso, quem foi Mirzinho Daniel, quem é o atual prefeito. Porque se você pergunta, eu não vou falar pelas outras cidades, mas o que está escrito no brasão que ela está defendendo, ela não vai saber nem falar. Se você perguntar o nome do treinador por completo, ela também não vai falar. Se perguntar qual que é o principal clube da cidade hoje, associativo, ela não vai saber. Qual que é o principal clube do esporte profissional? Então, é uma pena, mas faz parte do contexto. Eu acho que nós perdemos e perdemos muito, é aquilo que eu falo, da não mudança de quem comanda o esporte a nível regional, a nível municipal e a nível de Brasil, é com a extinção, por incrível que possa parecer nos jogos regionais, da categoria sub-21. Isso é um tapa no rosto, um tapa na cara, um chute no estômago, de quem trabalha com as bases, de quem trabalha com o munícipe, com quem trabalha com o cidadão daquela cidade. Porque eu fiquei batendo na trave, vice-campeão, perdendo por equipes com atletas da Bolívia, da Colômbia, de longe, de outros estados, Mato Grosso, Roraima, Tocantins, Piracicaba, Botucatu fez muito disso. A gente tem que brigar com eles por causa? Não, eles têm um incentivo fiscal, ele tem grandes empresas, é uma Caterpillar, são grandes multinacionais envolvidas também no esporte amador, então acontece isso. Então, com a extinção da modalidade sub-21, isso eu falo no geral por conhecer, como ex-coordenador do município, o nosso potencial, com o voleibol feminino, o voleibol masculino, a nossa natação que estava crescendo, o nosso atletismo com a Leandra, com o Saqueto, com uma base muito linda, muito fértil, muito técnica, muito promissora, que de repente você corta a modalidade sub-21, aí o que acontece? Vai à cidade que tem mais dinheiro. Então eu vou com as minhas atletas barbarenses, com as minhas meninas lutadoras que pegam 2, 3 ônibus para vir treinar, que muitas vezes não tem o que comer na casa delas e vive muitas vezes de um auxílio meu, de uma cesta básica, de um vale transporte, isso do Vitor Trocínio, não é da municipalidade, não é dos grandes patrocinadores. Então eu penso muito nisso. Com a extinção da categoria sub-21, você eleva financeiramente a participação nos jogos. Aí você mata completamente quem trabalha só com a base. A Americana está sofrendo hoje uma coisa que foi plantada há 20 anos. A Americana não faz um concurso público para técnicos esportivos. A Americana contratava. Não tem nada contra quem era contratado. Por competência, se você recebe um convite, você fala se você quer ou não. Você não vai pensar no que os outros vão pensar de você. Então a Americana foi pensando, foi plantando. Isso eu não estou falando só do esporte. Estou falando na saúde, no transporte, na educação. A Americana vive muito do comissionamento. A Americana viveu muito de pegar e pagar as atletas, que seria o ideal, que seria o ótimo, mas e a trabalho de base? Então hoje a Americana vai ter que se reorganizar, isso falando do esporte. A Mônica, se eu não me engano, já está cuidando dessa base, que é uma base muito forte, é uma base que precisa de poucos recursos para dar já os seus primeiros frutos. Então, o meu pensamento é isso. E Piracicaba, eu tenho, sem sombra de dúvida alguma, como a nossa principal adversária em termos de jogos regionais. Faltando 10 minutos, passou rápido, né, Léo? Pois é, quando o papo é bom, Vocês reclamaram do Dário, tá vendo? Tem um Vitor para vocês aqui. Não, mas sempre é bom. 2 perguntas. Uma da produção para a Naila, que quer saber qual é o seu ídolo no futebol. Eu ia perguntar isso. Eu acho que eu já sei a Qual resposta. o time que ela torce? Que time você torce, Naila? São Paulo. Vocês 3 são São Paulinos, é isso? Vocês 3. Isso. Somos pessoas diferentes. Vai, Tia. Qual que é o seu ídolo? Bom, não tem um ídolo assim, mas tem um que eu gosto muito, que é o Ganso. A maneira dele jogar, acho que me inspira um pouco. Achei que ela ia falar o Messi. Ela falou... Não tem. Não, tá bom, sou um pouquinho. Ronaldo Fenômeno, que vi bastante jogar. Meu pai, beijo pai. E na sua área, deixa eu adivinhar, Marta? Marta, Vanessa Pereira no futsal também. São esses. E pro Vitor, se alguma menina estiver acompanhando, pai, eu quero jogar, quero ser uma Naila, quero fazer parte da equipe do Vitor, quero representar Santa Bárbara nos jogos regionais, onde tem treino, onde ela pode pegar informações para poder participar e ser uma futura atleta? Então, no primeiro de tudo, eu estou formando o cidadão.
o maior prazer que eu tenho de ser um professor de educação física, um cara inserido no esporte, é ver a Naila, por exemplo, que há 3 anos sentou na minha mesa com o pai dela e falou assim: eu não quero educação física, eu não quero educação física. Vai fazer educação física, você é uma atleta bolsista e hoje já está dando aula. Isso para mim é o maior prazer que eu tenho. Não são as conquistas, não são as vitórias, não são as derrotas, mas é ver todos os dias as minhas atletas se tornando mulheres, cara, que consigam transmitir o mínimo que elas receberam de mim para o próximo. Então, aquele que só pensa, e tem cidades que só pensam no alto nível, no alto rendimento, em medalha, 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 o Vitor adora vencer. Mas o Vitor gosta muito mais de trazer essas atletas para formação acadêmica, para grandes empresas, grandes trabalhos. Hoje eu tenho meninas praticamente nas 2 modalidades fazendo faculdade, graças ao esporte. Então elas são bolsistas perante a prefeitura municipal, isso não tem preço. E com relação aos treinamentos, toda e qualquer mulher, menina habilitada, seja ela com um problema psicológico, um problema motor, um problema qualquer for, ou saudável muitas vezes, as portas estão sempre abertas. Eu não trabalho só com o alto nível, a Naila é um exemplo disso. Nos nossos treinos, aquela menina que pegou 2, 3 ônibus, tem um problema comportamental, você vê que ela tem uma lesão, que ela não consegue se desenvolver muito bem, mas ama o futebol, bate na bola, cai, bate, e treina com elas. Então, o maior espelho, eu sempre recebi num primeiro momento uma crítica das atletas tops. Pô, professor, mas você vai trazer aquela menina, ela não sabe nem chutar a bola, mas ela vai começar a chutar a bola quando? Olhando para outra que também não sabe chutar a bola. Então eu faço esse trabalho já há um bom tempo, eu tenho sempre frutos. A menina sai pelo menos praticante de atividade física, isso é o principal. Hoje em dia, antigamente eram 3 vezes por semana, você deixava de ser sedentário. Hoje, se você não praticar esporte meia hora, 5 vezes por semana, você é sedentário. Então todos vocês aí atrás das câmeras são sedentários, né? Não, meu pai vai na academia. Não, eu sei, o Robertão tá sempre nos trinques, entendeu? Meu pai com a minha mãe, os dois, firme e forte. Então é fácil, Tiane, encontrar no Facebook, no Instagram, tem lá Futebol Feminino Santa Bárbara do Oeste, a Prefeitura Municipal, a minha clínica. Então só não treina quem não quer. As portas estão sempre abertas. Foi bom você destacar isso, que foi chamada do site do All Esportes hoje, uma declaração do goleiro Vitor, que ele disse que ele é formado em educação física e que todos os atletas deveriam ter uma graduação. Porque o futebol uma hora passa, né? A gente tem o exemplo do Sócrates, que era médico. O Raí também tem uma formação que agora eu não vou lembrar qual é, mas tem vários que estudam. O Paulo André do Corinthians, aquele é o jogador mais culto que eu acho que já teve no futebol brasileiro, que ele é muito inteligente. Educação física, né, que você tá fazendo? Educação física, tô no último ano. Tá no último ano, já tá dando aula. Pretende seguir, então? Dá aula de natação. Você dá aula, olha que bom. Isso. Você dá aula de natação pra criança? Isso, pra criança. Mas de qualquer maneira, e pra adulto também. De qualquer maneira, vai ser impossível você tirar a paixão pelo futebol de dentro de claro, você. Claro, eu ainda quero seguir o rumo de técnica, quem sabe, treinar. Quer estar na área? Quero. Pra quem tá nos assistindo agora, Naila, uma menina que tá nos acompanhando, que tá falando, tá gostando do que você tá falando, mas também tá um pouco preocupada com as condições que você já falou, que você já não quer sair, não quer ir pra seleção, não almeja isso pelo menos, que o Vitor também falou em relação à divulgação, que ainda é muito falha aqui no Brasil. Por que uma menina deveria jogar o futebol? Quais os benefícios que traria pra ela do seu ponto de vista? O que você poderia falar pra ela? Nossa, primeiramente, se ela gosta, tem que ir. Não, existe bastante preconceito de mãe, pai, todo mundo. Porque a menina chuta bola, não sei o que tem. Primeiro, se você gosta, vai. Faz o que você gosta. E depois você vai crescendo, que nem eu comecei a jogar bola e fiz educação física, pretendo fazer outra faculdade, estou trabalhando numa área que eu nunca imaginei, entendeu? E aí vai. Graças ao futebol feminino. Graças ao futebol. Pois é, então sempre traz esses benefícios. Vitor, a gente daqui a pouquinho está terminando o programa, mas a gente não pode deixar passar essa pergunta. Jogos regionais estão chegando, meio do ano, serão aqui em Santa Bárbara, como todo mundo já sabe. Você, além de treinador da equipe de futebol e de futsal, você também acompanha Santa Bárbara já há vários jogos regionais. Hoje, Santa Bárbara do Oeste está pronta para receber os jogos? O que ainda falta em termos de infraestrutura? É aquilo que eu falei no início da minha participação. A prefeitura precisava estar mais de olho na Secretaria de Esportes. Com os anos que se passaram,
visitando alojamentos, dormindo em alojamentos, conhecendo todos os tipos de centro esportivos em toda essa região nossa, composta hoje de 67 ou 68 equipes, que é a terceira região do estado de São Paulo. Santa Bárbara do Oeste hoje com os olhos fechados, com o mirzinho fechado, daria de 10-0 nas últimas 4 edições dos Jogos. Então eu penso que falta muito pouquinho. É claro, óbvio, a administração não vai deixar passar batido um Mirzinho Daniel, que é o berço do esporte em Santa Bárbara do Oeste. Mas sem sombra de dúvida alguma, Santa Bárbara hoje precisa da parceria SESI, SEMI, Esporte Clube Barbarense, SEMI, União Agrícola Barbarense, SEMI, pastorais, igrejas, escolas, delegacia de ensino, pronto. Santa Bárbara hoje precisa de canchas, de bocha e de malhas sintéticas, ponto. A gente provavelmente faria uns jogos regionais diferentes de todos os outros. Eu queria... Pois não, Tiana, quer falar? Não, eu lembrei que o Vitor falou em 1998, eu fui na abertura dos jogos, que foi no estádio do União. Eu tinha uns 9 anos de idade, eu estava lá. Que foi um movimento que a cidade inteira parou para se mobilizar. Foi um evento bem bonito mesmo. E vamos torcer para que a secretaria faça um evento do mesmo nível ou até melhor. E que a cidade seja bem representada pelos atletas. Olha, vou dar 2 exemplos, Tiane. Em 2011, Jogos Abertos do Interior em Mogi das Cruzes, quem entrou com a tocha olímpica? Neymar, que é de Mogi das Cruzes. Jogos Abertos do Interior em Santos 2010. Quem entrou com a tocha olímpica na Vila Belmiro? Edson Arantes do Nascimento. Você imagine César Cielo entrando com a nossa tocha. Você sabe se já tem alguma coisa em relação a isso? Eu estou extremamente por fora de toda a organização. Estou apenas imbuído com o futebol e com o futsal feminino, mas daí você pensa, né? Seria muito interessante. Quantas pessoas para fazer essa trajetória? Um Ademir Gonçalves, um Brandão, atleta olímpico, um César Cielo e por aí vai, Zé 21. Se eu for comentar aqui, uma Leandra Pivetta, a gente tem muitas referências no esporte que a gente pode fazer uma Avenida Monte Castelo de a cada 10 metros, uma grande referência na história do esporte barbarense. Né? Sem sombra de dúvida alguma. Já vamos para as considerações finais, então. Só falar aqui para você que nos acompanhou hoje e gostou do programa e quer divulgar para um amigo que não pôde acompanhar, não tem problema. Amanhã já está lá no SB 24 horas, o programa na íntegra, com o Vitor e com a Naila. Eu queria agradecer demais a presença de vocês dois. A gente queria falar aqui, e aí já não falando nenhum absurdo, é a pura realidade apenas. O SB 24 horas vai estar esse ano com o futebol feminino. É um esporte que eu particularmente amo futebol, independente do masculino ou feminino, eu amo futebol e eu quero ver cada vez mais o futebol feminino crescendo. Então o SB 24 horas vai estar. Como eu já disse anteriormente, estamos vendo as possibilidades para fechar a transmissão do Campeonato Paulista que o 15 de Piracicaba vai disputar. Não é fácil, mas a gente não vai desistir, a gente vai atrás e a tendência é que dê certo. A gente está torcendo muito para isso. E quanto ao futebol feminino de Santa Bárbara, o Vitor e a Naila sabem que podem e vão sempre contar com o SB 24 horas também. Então, muito obrigado. Boa sorte para a Naila aí tá em recuperação ainda, fase final, né, da recuperação, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tá voltando. Boa sorte para você. Boa sorte, Vitor, que você conduza Santa Bárbara. Acima de tudo, que você forme novas cidadãs, né, novas mulheres de caráter. Mas, se vier com o título, também vai ser muito bem-vindo dos Jogos Regionais. E é isso que a gente espera. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Espero novamente, não muito longe, voltar a falar com vocês e para mostrar um pouquinho do nosso trabalho que vem sendo realizado desde 5 de janeiro. Com certeza. Obrigado, Naila. Imagina, obrigado a vocês, eu agradeço, espero voltar com a taça aqui. Pois é. Com certeza, serão convidados. Antes dos Jogos Regionais também falaremos bastante. Tomara que a gente consiga transmitir os jogos, fazer uma cobertura bem bacana. Vamos pensar nisso, a produção, na nossa reunião semanal. Vamos, de qualquer... se não for por meio de transmissões, vamos estar ajudando na divulgação do futebol feminino, sem sombra de dúvida. E cobertura, tudo. Muito obrigada, Naila. Muito obrigada, Vitor, por vocês aceitarem o convite. Todo mundo tem agenda, tem os trabalhos. O Vitor estava trabalhando até a gente chegar, porque também tem que ganhar o dinheiro dele. Não só de amor a gente vive, né, Vitor? Tem que também ter o dinheirinho. E também para lembrar, pessoal, para avisar que semana que vem nós estaremos direto do estádio Doutor Décio Vita, na Avenida Carmine Fiola. Confirmado. Estaremos, confirmado. Depois vocês podem me cobrar.
Theo Fella, presidente do Rio Branco, Fael Júnior, treinador, já confirmaram presença. Semana que vem lá do Décio Vita, vamos estar acompanhando. E, antes que eu me esqueça, a gente está falando aqui do futebol feminino e a gente vai também abraçar o esporte barbarense, não só no futebol. Daqui 2 semanas... Na terça de carnaval. Na terça de carnaval, a Arielle Melo, atleta do vôlei de praia, ela com o treinador, ela que vem conseguindo resultados espetaculares, vai estar participando com a gente. A gravação, por enquanto, a gente espera que dê tudo certo, vai ser lá do Parque dos Ipês, onde ela treina, então vai ser uma coisa sensacional realmente. A gente conta com a audiência de todos. A você que participou, assistiu a gente durante nos 61 minutos, 9 horas e 1. A gente nunca acaba na hora, né? Não, é que ainda não veio o Belani. Não, ainda não. Senão a gente acaba, senão termina 9h30. Eu quero agradecer mais uma vez a você que dedicou 61 minutos para assistir aqui. Algumas coisas engraçadas saem, lógico, porque também não pode ser tensão só, temos que descontrair. E esperamos você, principalmente você, torcedor do Rio Branco Esporte Clube, você americanense, para acompanhar a gente na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, direto do estádio Dr. Décio Vita Americana. Um abraço a todos e até lá.